Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 11ª lição, ou seja, só faltam duas para nós encerrarmos essa série de 13 lições em que estamos estudando sobre a missão de Deus e a minha missão, a sua missão, a nossa missão. Hoje nós vamos estudar a missão em favor dos não alcançados, parte 2. Na parte 1, estudamos sobre Paulo lá em Atenas, no Areópago. Hoje nós vamos estudar sobre as técnicas de Jesus, principalmente em Tiro e Sidom, como Jesus buscou essas pessoas, como Jesus pregou o Evangelho para as pessoas que não conheciam muito da sua mensagem, da mensagem da Bíblia. Então tem muita lição aqui para nós, beleza, pessoal? Nós teremos a participação nesse vídeo do Ricardo, do Alexandre e do Marcos André. Então teremos a participação aí de nós quatro, os três, trazendo aqui as lições diárias. Eu vou trazer somente as perguntas para discussão lá no final do vídeo. Então estamos com o quarteto completo, atendendo a pedidos e também atendendo a orações de muitos trimestres aí, pessoal? Mas graças a Deus estamos firmes e fortes. Então, e teremos também a sua participação lá nos comentários daqui a pouco. Espero que você comente lá, deixe seu ok. Isso é muito importante, essa interação, para que você ajude a promover aqui na plataforma este conteúdo, beleza? Não se esqueça também de participar desse vídeo deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sininho para que você receba sempre os alertas dos vídeos quando lançados aí todos os sábados, pelo menos. Beleza, pessoal? Também, aproveitando o tempo, se quiser, participe aqui dos links na descrição, temos vários links para você participar, grupo de WhatsApp, tem os livros que o Ricardo já publicou, então que você fique à vontade aí para se engajar ainda mais com a família Entre Linhas. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução, chama a vinheta. Chegamos então agora, pessoal, nos comentários, na parte desse vídeo aqui que você participa. Se você não gostar muito dessa parte, que é um pouquinho extensa, nosso vídeo é todo capitulado, então você pode assistir qualquer parte, em qualquer ordem aí, que melhor se adeque à sua necessidade de estudo do dia, beleza? Mas claro, você é convidado a conferir o vídeo e na sua íntegra. Vamos lá então, pessoal. Nas Olimpíadas aqui dos comentários, os primeiros 3 a comentarem, a primeira a comentar foi a minha sogra. Olha o nepotismo no canal, Esmeralda Viana. Oi, boa tarde, bom estudo da lição. Vamos estudar por mais um encerramento de lição e já vamos nos preparar para a próxima lição do ano que vem com a graça de Deus. A próxima lição, não comentei na introdução, mas será sobre o livro de Salmos. Vai ser outra lição muito interessante aí. Temos também o comentário aqui do Genésio Mioto. E o Genésio Mioto aqui deixa uma lição, uma interpretação dele, mas nos chamando a atenção aqui para um ponto importante da lição. Ele diz assim: mais uma lição que vem falando da missão aos não alcançados. Os não alcançados podem ser até uma pessoa que conhece a Bíblia, mas não segue os princípios que nós seguimos. Então nós nunca devemos dizer para essas pessoas que elas estão erradas. Devemos dizer para elas: que bom que você conhece a Bíblia. Não podemos estudar junto, então, para aprendermos ainda mais o que a palavra de Deus nos fala? Então você pode mostrar as passagens e explicar o que as passagens assim para ela. Ela mesma vai saber, vai descobrir que está errado, que eles estão errados. Que você está certo, porque se você logo no início chegar para a pessoa e falar assim: você está errado, quem sabe você pode perder até a oportunidade de estudar mais e mais a Bíblia com esse seu companheiro. Mas mesmo que ele não aceite a estudar a Bíblia com você, pelo menos você não perde a amizade e fica por perto e também aberto a estudar com ele a qualquer momento. Quem sabe você pode ganhar mais uma pessoa para o reino de Deus. Esse é o comentário aí, o caso, o estudo de caso aqui do Genésio Mioto. Obrigado, Genésio Mioto, caprichando no comentário sempre. Temos aqui Maria Feitosa, perdão, Maria. Maria Feitosa diz assim: olá, boa tarde, meus pastores, Deus os abençoe. E a Maria deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado pelo seu engajamento. Valdenice Mártir Cerqueira. Eita, que hoje está tudo enroscado, mas vamos lá. Boa tarde, Entrelinheiros. Ela é de Presidente Prudente, aqui em São Paulo. E ela diz assim: estou muito feliz em poder participar desse grupo, estudando a lição da maior escola do mundo. A Escola Sabatina, a escola mundial e celestial, Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz.
Vocês são a parte visível de Deus. Acredito mais em Deus porque vocês existem. Hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, diz aqui a nossa querida, né, entusiasmada, no todo sentido da palavra de entusiasmo, de Valdenice Mártires Cerqueira. Só queria dizer, irmã Valdenice, nós somos um monte de pó, então não acredito muito em nós não, porque nós somos seres humanos e seres humanos são especialistas em decepcionar pessoas, tá, ok? Mas uma coisa eu tenho certeza, essa palavra que a gente fala, essas instruções, né, que Deus deixou para nós, que a gente ajuda aqui a compartilhar e nos interagir, isso sim é sagrado e eu sei o que você está sentindo, essa alegria de estar toda semana, né, estudando a palavra de Deus, se ocupando, né, se relacionando com a palavra de Deus. Edilza Nascimento, também uma querida aqui do canal, deixa assim: bom sábado, vídeo curtido e compartilhado, uma boa semana a todos. Valeu, Edilza, muito obrigado. Lições Fortes da Bíblia, olá meus queridos irmãos, um abraço aí para todos. Também o Lições Fortes da Bíblia tem um canal também, ele também sempre gravava. Joivaldo, boa tarde a todos os irmãos. Gostei de toda a lição e também quando o Marcos falou assim, da necessidade de levar a verdade de um Deus de amor. Uma boa semana para todos, diz aqui o Joivaldo. Temos a participação também do comentário do irmão João Cavaco. E o comentário do irmão João Cavaco é naquele nível, que vocês já sabem, quem é do canal sabe, que é uma reflexão teológica, né, sobre o tema. E esse comentário, irmãos, né, é muito profundo e extenso também, mas assim, para não estender ainda mais o nosso vídeo, a nossa sessão de comentários, vou ler aqui só alguma parte, mas por favor, confira os comentários, que ele vai falar na primeira sessão assim: o exemplo de Paulo em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e ele traz aqui várias perguntas e fala como Paulo agiu, por que agiu, e ele tem muito conhecimento, né? O irmão João Cavaco é um estudioso aí da palavra de Deus, como da cultura em geral. Ele diz também na segunda parte, essa segunda parte me chamou a atenção também, porque ele detalha aqui em texto, enriquece, né, os detalhes que principalmente o Marcos comentou na lição. Ele fala aqui sobre a história da Grécia no século 6 a.C. Então ele vai falar sobre a praga, né, em que Epimênides, até para falar o nome me atrapalha. Epimênides, né, um filósofo e físico, então ele vai falar sobre aquela questão da composição, do porquê da estátua ao Deus desconhecido. Então o irmão João Cavaco aqui caprichou no comentário, ficou muito bom. Eu vou para a última sessão aqui, porque é bem rico o comentário dele. E aí na sessão 3, questões e a universalidade da missão. E aí eu vou destacar ainda dentro desse tópico, eu vou destacar aqui o parágrafo final que diz assim: mas atenção, nunca insete relações sem conhecer minimamente a outra pessoa, principalmente os seus valores, os seus ideais, os seus interesses, a sua experiência de vida, a sua cosmovisão deste mundo e do universo, incluindo até o próprio Deus. O Criador não considera inocente homens e mulheres que, conhecendo a Deus, não têm consideração para os que vivem ao seu lado no desconhecimento. São culpados por uma inocência que aponta o dedo do juiz a eles, que não querem saber do outro e que se julgam falsamente salvos com Deus. O conhecimento tornou-os desconhecidos para com Deus. É o paradoxo do engano que relativiza a tragédia e a realidade, separando o ser humano do Espírito Santo, em que não há perdão. Terrível, nunca o escolhas. Prefira sempre a indignidade perante o erro e a idolatria ao invés do conformismo daquela sinagoga que Paulo procurou em Atenas. Nunca passes procuração na vida espiritual a quem quer que seja, ele coloca aqui com letras maiúsculas. Irmão João Cavaco, peregrino da IASD aqui de Central, em Lisboa, de Portugal, em convulsões eleitorais, numa União Europeia em conflito no Médio Oriente e Ucrânia, à procura da sustentabilidade ambiental até o dia D, né? Então confira lá o comentário do irmão João Cavaco, muito bom. Parabéns, irmão João Cavaco. Hashtag faz o canal, João Cavaco. Eu ouviria, tudo bem que eu li seu comentário na íntegra, mas eu ouviria seu comentário pedalando, o seu podcast lá, o podcast não que não é entrevista, mas o seu vlog de comentário.
Mas vamos lá, pessoal. A Malu Escapim, parabéns, Lúcio, Marcos, Alexandre, Ricardo, por terem conduzido a lição durante todo o ano. E Deus seja louvado também por vocês e pela volta do Ricardo. É isso aí, Malu, obrigado. A Beth Souza diz assim: olá, feliz porque o quarteto dos entrelinheiros está completo e agradeço o crescimento espiritual que o Espírito Santo nos proporciona por meio de vocês. Sobre partir do conhecido para o desconhecido, foi interessante perceber como muitas vezes já ouvimos e lemos sobre o assunto e quando outra pessoa o repete, a gente entende. Entra na mente de como se fosse a primeira vez. A palavra de Deus se renova em todo o tempo. Hashtag fui até o final, diz aqui a Beth. Difícil não ir. Gostei desse finalzinho dela aqui. Deus nos abençoe a todos. Amém, Beth. Maria Higg diz assim: oi, bom dia. É um privilégio estudar a lição com vocês. Peço a Deus que abençoe a cada um que estuda. E Deus abençoa muito Maria Higg, porque é uma bênção estudar a palavra. Olha só como a Beth colocou aqui, a felicidade de estudar a palavra de Deus. Helena Saraiva também deixa assim: boa tarde, meninos abençoados. Ela deixa o CCC, curtido, comentado, compartilhado. Hashtag fui até o final, até a lição 11. Chegamos na lição 11 aqui, Helena. Feliz semana a todos e ainda deixa um coraçãozinho para encerrar o comentário. Obrigado pelo carinho. A Helena faz presente todos os comentários, faz o esforcinho. A professora Patrícia Santos, o antigo nome Pat Santos, que a gente lia aqui nos comentários. Olá, meninos pastores virtuais. Andei ausente nos comentários por falta de tempo, mas acompanhei todos os vídeos, viu? Entendo muitas circunstâncias do Alexandre e do Ricardo quando eles precisam se ausentar. Se até para comentar eu fico sem tempo, a mensagem da Paty. Ricardo, feliz de ouvir suas entrelinhas tão bem amarradas. Obrigado por voltar a dedicar o seu precioso tempo conosco. Alexandre, Deus abençoe seus encerramentos de ano letivo aí. E Marcos, obrigado por seus comentários tão ricos em sabedoria. E Lúcio, obrigado por sua dedicação 100%. Obrigado também, Paty, pelo carinho e por estar junto conosco aqui nesse canal. Vilma Chico Mendes, é isso mesmo. Vilma Chico Mendes. Gratidão a Deus por suas vidas, meninos. Bem-vindo de volta, Ricardo, Alexandre. Deus te restaure. Marcos e Lúcio, Deus continue iluminando vocês. Ela deixa aqui o coraçãozinho, um abraço. Obrigado, então, Vilma, pelo carinho. Continue sempre comentando conosco. A Adriana Kuhn também sempre comenta conosco. Olá, queridos pastores virtuais. O Lúcio, o Alexandre descansando. O Ricardo voltou e ela solta os foguinhos. E com novidades, Livro que fiquei curiosa e vou providenciar. O Marcos fera, como sempre, E com 2 dicas de livros que também vou providenciar. O Lúcio carismático e simpático, como sempre. Queria ter o privilégio de férias, Lúcio. É um privilégio. Graças a Deus, Só gratidão sempre em estudar a lição com vocês. Deus continue abençoando vocês e suas famílias sempre. Hashtag fui até a pergunta final do Lúcio e hashtag faz um canal João Cavaco. É isso aí, Adriana. Vou aproveitar o comentário da Adriana. Adriana, é interessante, antes de eu casar, eu orava a Deus. Eu falei, Senhor, eu sou professor. Eu queria tanto casar com uma professora, porque vai chegar no final do ano, eu vou estar de férias. E aí a minha esposa vai ter que ficar trabalhando, Senhor, Até que eu entendi que assim, pai e irmão não escolhe, parente não dá para escolher, mas esposa a gente escolhe. E Deus providenciou uma pedagoga. Então eu tenho férias mesmo, de verdade. Mesmo ficando em casa, a gente ainda tem férias. Então Deus seja louvado aí. Mas só abrindo parênteses aí sobre a questão das férias, viu, Adriana? E Eunice Dias, amo vocês 4 aqui na Escola Sabatina, vocês são uma bênção para eu aprender mais claramente. Ela deixa aqui 3 coraçãozinhos. Eunice, deixa 4 coraçãozinhos próxima vez, para ficar um coraçãozinho para cada um aqui do quarteto. Pessoal, obrigado pelo carinho. É a parte que eu mais gosto mesmo, dos comentários. Claro que eu gosto assim, de fazer, eu gosto de ouvir depois agora o que vem pela frente. Que aí vai vir o Ricardo, vai vir o Alexandre, vai vir o Marcos. Eu também vou falar um pouquinho lá nas perguntas para discussões, que vai trazer algumas reflexões para nós. Mas os comentários é uma parte muito legal, uma parte de interação com vocês, beleza? É sincero o nosso carinho com vocês e com certeza, pelo que eu leio e sinto ao ler, é sincero o carinho que vocês têm aqui com esta obra do Entre Linhas, beleza? Mas vamos ao que interessa, sem rasgação de seda, sem entretenimento, vamos agora ao estudo da Palavra de Deus com o Ricardo, com o Alexandre, com o Marcos, André e eu também, com as perguntas, mas antes,
Como sempre, vamos buscar então a presença do Espírito Santo mais uma vez, para que a gente consiga, né, assimilar o máximo, né, dessas lições que Jesus, né, nos ensina, né, a cada dia. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela alegria que nós temos ao abrir a Tua Palavra, ao estudar esses assuntos diários, nessa poderosa ferramenta que é a Escola Sabatina, Senhor. Como é bom ter esses guias, estudo guiado, ter esses materiais, irmãos, ó Pai, que estão sempre motivados a estudar, compartilhar e comentar em vários canais e meios. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor. E continue, ó Pai, operando nos nossos corações, nossa mente, para que possamos cumprir essas missões. Que não seja um conhecimento vazio, que não sejam crenças, mas seja realmente uma fé verdadeira desenvolvida por cada indivíduo. Em nome de Jesus, oramos e pedimos mais uma vez agora pelo Ricardo, pelo Alexandre, pelo Marcos, também por mim, para o estudo da lição e também por todos que estão participando nesse momento. Amém, Senhor. Chega aí então, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, pessoal. Então, lição número 11, missão em favor dos não alcançados, parte 2. No verso, para memorizar, está lá em Mateus, o Matearro 15, 28, diz o seguinte: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então, qual é o contexto que nós encontramos aqui nesse verso e o que tem a ver com esse título? Bom, gente, o contexto é o seguinte: é a cura da filha da mulher cananeia. Esse contexto é um dos únicos momentos em que Cristo ele sai daquela região da Palestina e vai falar e vai levar os discípulos, inclusive, para ter uma interação social e discursiva junto com os não alcançados, ou seja, gentios, onde são povos onde houveram misturas que nós vemos lá no Velho Testamento, com todas aquelas genealogias. De certa forma, se formos olhar ali séculos antes de Cristo, de certa forma eram parentes dos judeus, de alguma forma da linhagem de Abraão, ou povos semitas, no mínimo da linhagem de Noé eram. Ou seja, somos todos irmãos de uma certa maneira. Só que a visão, o exclusivismo étnico é algo que impregna a mente não só do povo de Israel. O povo que se diz remanescente fiel, muitas vezes cria uma coisa muito parecida com esse exclusivismo étnico. Nós vemos muitas vezes o pessoal de religiões diferentes da nossa como sendo inferiores a nós, talvez até uma espécie de racismo religioso. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Mas seguindo, gente, eu toquei nesse ponto de talvez um racismo religioso porque eu fui atrás de uma palavra que vem ali logo depois ali do versículo de Mateus, que nesse mesmo contexto Jesus ele chama ela de, em algumas traduções vem ali como cachorrinha, né? Como cachorra, né? Ele faz uma brincadeira. E eu fui atrás do comentário e encontrei William Barclay e ele explica o contexto desse trocadilho, desse jogo de palavras que Cristo faz. E ele diz que os cananeus, que os judeus tratavam os cananeus como cães.
E muitas vezes utilizava esse adjetivo para os cananeus, cães, e a palavra utilizada era cães sem dono, sabe? Eram cães que na época eram cães com doenças, a palavra era relacionada a isso. E neste comentário de William Barclay, ele diz que a palavra grega que é utilizada aqui, ela é kunária, que seria não a mesma expressão utilizada para aquele cão selvagem, para aquele cão sem dono, mas para um cão doméstico. E muitas vezes é traduzida por cachorrinho. E no texto ele diz que a raça sírio-fenícia era tratada como sendo cão, e isso utilizava o adjetivo. Gente, essa expressão raça não existe na biologia. Raças humanas. Existe, na verdade, uma construção social racializante. Existem estruturas sociais que colocam determinadas etnias, determinados povos em condição de subjugação ou em situações de inferioridade. A isso que se utiliza essa expressão de raça. Então, raça é uma construção social. É uma construção social artificial. Não existem raças humanas. Existe o ser humano. O Munanga, que é um professor da USP, ele fala que simplesmente afirmar também que não existe, só existe a raça humana e não existem raças, é uma forma de esconder o racismo. Porque na sociedade existem estruturas que criam raça artificialmente. Não é algo da própria natureza. É uma construção social. Então, sociedades criam artificialmente raças. Nós devemos tomar certos cuidados com isso. Na parte de sábado, diz o seguinte, gente: no princípio, na ponta da linha, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. Gênesis 3:9. Gênesis 3:9 diz o seguinte: é aquele versículo quando Adão e Eva, eles pecaram, e o próprio Deus, Elohim, o Eterno, ele desce até o Éden e vem conversar com eles, e eles têm vergonha, eles se afastam, e eles perguntam: onde você está? Então, no princípio, Deus amoroso buscou seus filhos perdidos, e até hoje ele ainda busca alcançá-los. Aí cita Apocalipse 14:6, que fala do Evangelho eterno levado a todo o povo, incluindo os que estão nas cidades. Daí ele vai trazer algumas estatísticas para a gente aqui. O autor quer estabelecer um paralelo entre as cidades e os gentios, entre aqueles povos, entre aquelas etnias não judaicas que estavam à mercê do paganismo. E ele traz alguma estatística. Em 2018, as Nações Unidas publicaram suas últimas descobertas, que dizem que 55% da população do planeta vive em áreas urbanas. E isso crescerá, se houver tempo, o autor coloca. Tempo, ele acredita que na breve volta de Cristo, todos nós acreditamos, nessa breve volta de Cristo, não significa que será em 24 horas, para 68% até 2050. Não temos escolhas, devemos testemunhar para os que estão nas cidades. Gente,
muito cuidado com isso, de levar o evangelho para os que estão na cidade, como se essas pessoas que estão na cidade estivessem à mercê do paganismo, se essas pessoas não tivessem nenhum tipo de contato com verdades espirituais, como se nós fôssemos melhores do que eles. E, de certa forma, há muitas pessoas que estão assistindo esses vídeos, nós moramos nas cidades. No entanto, muitos do povo de Deus agem como Jonas, ao serem chamados para testemunhar a uma cidade. Vamos lembrar um pouquinho da história de Jonas, gente? Na última parte da história, fica bem claro o porquê que Jonas não queria ir para Nínive. Ele sabia do Deus que ele estaria levando para os ninivitas. Vamos lembrar que os ninivitas, eles eram assírios. Era um povo que tinha perseguido o povo de Israel por muitos e muitos anos. Várias e várias guerras. E Jonas não queria levar Hesed, não queria levar caridade, tzedakah, do divino para esse povo. Então ele levou aquela mensagem, ele queria que o divino não os perdoasse, que os fulminasse. Mas lá no íntimo ele sabia que isso, ele conhecia o Deus caridoso que ele tinha e que ele estava levando para os ninivitas. Então, nessa história, nós vemos um Jonatas que criou em sua cabeça um nós, ou seja, Israel, e um eles. Ele não pensava nos ninivitas como filhos de Deus igual a ele. Esse é um erro, muitas vezes, de levar o evangelho, seja qualquer pessoa. Somos nós, somos filhos de Deus. Se uma parcela desses filhos de Deus tem algo do evangelho eterno que deve ser dividido, vamos dividir. Mas não somos nós e eles. Continuando. Aí o autor traz Romanos 15:4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso inclui aquilo que foi escrito por Jonas. É óbvio que o apóstolo Paulo aqui, falando aos romanos, ele está falando do Velho Testamento, da Torá, da Taná. Jesus ministrou não apenas aos que estavam na cidade de Israel, mas também aos que estavam nas regiões estrangeiras, que é justamente o texto bíblico do Novo Testamento, da Bíblia da Chácara, que nós vamos estudar essa semana, que não eram o povo escolhido. Nessa semana estudaremos a história bíblica da missão de Cristo em Tiro e Sidom e tiraremos lições para a nossa vida. Antes de eu passar para a lição de sábado, nós falamos aqui, gente, muito sobre essa questão de racismo. Na Amazon, além do livro que eu falo dos 2 primeiros dias da criação, que está na descrição do vídeo, que vai analisar a pictografia, traz os comentários de alguns teólogos sobre o primeiro e o segundo dia da criação, que está aqui no final do vídeo, tem um outro livro que eu falo sobre a consciência negra, e que eu trabalho toda uma questão de costumes da consciência negra. A consciência negra que também, que vocês podem entrar aí no grupo de Entre Linhas de Literatura e pedir que eu mando o link para vocês, tá? Eu trabalho com costumes de tribos étnicas da Angola nesse livro, e eu criei uma história, uma narrativa sobre a consciência negra nesse livro, que vocês podem ter acesso. Vamos lá. Daí, lição de domingo, missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré, Mateus 14:34, que diz o seguinte aqui na ponta da linha. Vamos lá, gente. Para a região de Tiro e Sidom, como eu expliquei para vocês, é uma das raras oportunidades onde ele sai
daquela região da Palestina e vai ter com estrangeiros. Por isso que o autor traz essa passagem. Porque ele os levou para a Galileia, para esses lugares pagãos, a indagação. Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galileia. Ele queria ensinar seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para o seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas inclusivos que viviam em áreas urbanas. Vamos lembrar aqui, gente, que tinha uma questão que não era nem muito atinente à cidade ou campo, que era muito mais relacionada com a etnia. O judeu até hoje, ele não é muito fã do proselitismo. Ele não é muito fã de ir atrás de conversão. Ele não é muito... Eles, inclusive, dentro do judaísmo, existe uma ideia de que a lei, a mitzvah, que a Serit Hadebrot, que os 10 ditos do Eterno, os 10 mandamentos, eles se aplicam só a eles. Shabat, sábado, é só para eles. Então não pense, porque nós somos adventistas, que eles simpatizam conosco. Não, eles acham que o Shabat é para judeu e não para gentil. Eles têm essa visão. E, inclusive, eles entendem, tem uma linha do judaísmo que entende que para o gentio se aplica apenas a lei de Noé, a mitzvah Noah. E o que isso tem a ver com a lição? Tudo tem a ver com a lição. Então, eles entendem que pregar a Torá e a Taná seria um erro de ser aplicado aos gentios. Naquela época também tinha coisa parecida entre os fariseus, entre os saduceus, os essênios, os zelotes. Cristo vem quebrar com isso. Essa questão da mitzvah Noah, que existe uma lei para judeus, existe uma lei para gentios, que o Mashiach, ele viria só para Israel, e que o Evangelho, que é a boa nova do Mashiach, ela seria só para Israel. Então, o Mashiach, ele vem preparar, é um contexto onde ele vem preparar os discípulos para levar a boa nova também para estrangeiros. Tem outros fenômenos que acontecem no Novo Testamento. Por exemplo, nós vemos o Ruach Kodesh, o Espírito de Santidade, que também inspira gentios na casa de Cornélio. Então tem vários outros eventos relacionados a essa mensagem que inclui judeus nessa oliveira como sendo enxertados. Nós vemos lá, leia Juízes 3:1 a 6, o que tem lá em Juízes, gente? São vários povos antigos, e esses povos antigos de linhagem comum, de uma raiz comum, mas que de alguma forma foram se desviando, se contaminando com o paganismo. Super importante, gente. Qual que é o problema do paganismo de uma religião diferente? O único problema desse paganismo e religião diferente é que no texto do Velho Testamento nós vemos que isso sempre desembocou em falta de caridade para o povo. Sacrifícios de humanos e assim por diante. Mas essa falta de caridade, ela também contaminava o povo de Israel. Não era uma exclusividade dos estrangeiros. O problema do paganismo é isso. Quando se perde de vista um Deus no amor, o povo também perde esse amor de vista e se torna um povo mau. Um povo sem caridade. Esse é o problema de religiões diferentes. Daquelas religiões diferentes
descritas, narradas no Velho Testamento. Não é só porque elas eram diferentes, tinham um nome diferente. Bom, prosseguindo, aí nesses textos nós encontramos que são expressões idiomáticas e tem várias interpretações diferentes. Quando diz que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas, essa é uma expressão idiomática que alguns teólogos acham que ela é literal, que Deus influenciou esse povo de forma direta, ou simplesmente permitiu, essa é uma segunda interpretação, e outros falam que não, isso aqui é só uma expressão idiomática que não guarda uma relação ontológica com o fato, que Deus não necessariamente nem agiu para que aquele povo fizesse aquilo, nem permitiu para que aquele povo fizesse aquilo, mas que aquilo efetivamente aconteceu e se utiliza essa expressão que é uma expressão típica da época. Então temos essas três linhas de pensamento, vocês acatem aquela que vocês acharem melhor. Sabe que é o padrão do canal é fazer isso. Nós apresentamos para vocês e vocês escolhem. Seguindo, em Juízes 3,6, na ponta da linha, é o seguinte: tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Aqui agora em Juízes 3,6, nós vemos também uma miscigenação, que novamente, o problema não é nem a questão de guerra, não guerra, o povo ser diferente, o problema é que essas contaminações, elas eram ferramentas utilizadas pelo inimigo para esfriar o amor do povo. Esse era o grande problema. Isso poderia acontecer de fora para dentro ou podia acontecer de dentro para fora também. A avareza do povo de Israel, muitas vezes pelo amor ao metal, também fazia esse papel. Não é exclusividade o paganismo. Então tinham vários fatores que levavam para esse esfriamento da caridade. Nós vemos depois aqui em Reis 5:1-11, vemos estreito relacionamento entre sidônios e hebreus. Embora os laços econômicos fossem mutuamente benéficos, os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais. Aquilo que eu falei anteriormente. Aí nós vemos 1 Reis 11:1-6, revela quão negativo essa influência acabou se tornando. Abre aspas, vamos lá. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidons. Ainda na ponta da linha, nós já vamos indo para o final. No entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria, a sua influência negativa sobre as nações escolhidas, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Por que ele levou os discípulos para aqueles lugares? Será que era para os discípulos ensinarem detalhes, minúcias doutrinárias para aquele povo? Ou era justamente para que os discípulos, quando fossem pregar o Evangelho, não fossem contaminados por um exclusivismo étnico, não enxergassem aqueles estrangeiros como sendo diferentes deles, dentro daquele código do eu e eles, nós e eles. Com certeza era isso. O Evangelho é para todos. Somos filhos de Deus. Se nós olharmos na Torá, todos viemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, Adão e Eva. E após o dilúvio, viemos de uma mesma linhagem, a linhagem de Noé. Aqui, nesse contexto, muito provavelmente a linhagem semita, a linhagem dos filhos, era muito grande, deveriam ter outros ali também. Mas esse papel, esse ensinamento, gente, nós não somos melhores do que ninguém.
Não é porque somos adventistas, somos remanescentes, a semente, o remanescente, filho de Deus, que nós temos qualquer tipo de exclusivismo ou de capacidade inata superior a ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que tomar cuidados que, se cremos que somos remanescentes, temos o remanescente no Apocalipse tem características bem interessantes. Mesmo que ele detenha ali alguns privilégios, é um povinho frio. É um povo que tem características com relação às outras igrejas, a igreja de Laodiceia tem características com relação às igrejas bem peculiares que nós devemos tomar cuidado para quando formos levar o evangelho, que serve de lição, inclusive, para a gente. No último parágrafo, para eu encerrando, diz o seguinte: há muitos desafios para o missionário adventista nas cidades, no campo, em qualquer lugar, entre os quais estão questões ambientais e questões de saúde. Outros seriam o custo, vida alta, o racismo, esse racismo pode ter no campo também, intolerância, e esse racismo e essa intolerância pode vir de nós mesmos, temos que tomar cuidado para isso, nacionalismo, acrescento etnocentrismo, né? Nós podemos nos enxergar, os adventistas são melhores do que os batistas, do que os metodistas, do que o pessoal do candomblé, que o pessoal de qualquer cultura afro. E restrições à liberdade religiosa e liberdade de expressão. Eu vou encerrar aqui, gente. No entanto, apesar desses obstáculos, temos que trabalhar pelas cidades. Liberdade de expressão, essa pretensa liberdade de expressão, muitas vezes ela é utilizada para propagar ódio e racismo. Existe uma lógica dentro da nossa Constituição que fala sobre liberdade de expressão, que não é uma lógica de 0 ou 1, que não é uma lógica de tudo ou nada. Do mesmo jeito que existe liberdade de expressão, existe direito à vida. Então, se o meu discurso coloca em risco a vida de alguém porque é um discurso racista, é um discurso xenofóbico, é um discurso transfóbico, não há liberdade de expressão nisso. Por quê? Dentro da ótica dos princípios constitucionais existe uma lógica de otimização. O que significa isso? Significa que os princípios eles devem coexistir junto e que um princípio não aniquila o outro totalmente. Não se pode fazer isso. Então, temos um discurso racista. Esse discurso coloca em vida uma certa etnia. Isso não é liberdade de expressão. E você impedir que esse discurso seja propagado nas redes não atenta contra a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você falar algo que possibilite a tolerância, que divulgue a tolerância, que divulgue a cooperação, que divulgue a caridade, que divulgue a boa nova, que divulgue o evangelho. Dificilmente, se o evangelho for pregado de uma maneira verdadeira, como aquela com o Cristo ensinou para os seus discípulos e com a qual eu espero que vocês ensinem aí na classe de vocês, vocês terão qualquer tipo de problema com liberdade de expressão. Agora com o Marcos. Olá pessoal do canal Entre Linhas, voltei, acho que nessa semana com a equipe completa, tá todo mundo aí. Meu abraço, minha saudação a todos, é uma alegria estar compartilhando mais uma lição da Escola Sabatina com vocês. Eu fiquei incumbido da lição de segunda e de terça-feira. A lição tem por tema geral da semana, né? Missão em favor dos não alcançados, parte 2. Na semana passada, Ricardo, Lúcio, Marcos, André falaram bastante sobre a pregação aos gregos, né? As cidades da Grécia, o ministério de Paulo aos gentios, né?
E nessa semana a gente continua falando desses não alcançados. Não alcançados entre aspas, né? Porque foram alcançados e nós fomos alcançados também. Nós não somos, na nossa maioria, descendentes dos judeus que aceitaram o cristianismo. Nós somos descendentes dos gentios que aceitaram o cristianismo. Como nós compartilhamos a guarda do sábado com os judeus, muitas vezes nós adventistas nos identificamos com os judeus. Mas na maioria de nós não somos descendentes de judeus. Nós somos descendentes dos gentios que foram alcançados pelo ministério. E nós somos descendentes desses que receberam a mensagem sem pertencerem à nação de Israel, né? O verso para memorizar já foi trabalhado pelo Ricardo, mas ele vai ser revisitado por nós na lição de terça-feira. E vamos passar primeiro, no entanto, pela lição de segunda-feira. A lição de segunda tem por título Buscando as Multidões. E tem por texto base ali na sua primeira questão, né, Mateus 9, 35 até 38, que é um texto que descreve um pouco do ministério de Jesus. Fala que Jesus percorria cidades, aldeias, que ele via as multidões e que ele sentia compaixão delas. Acho muito legal isso, a gente pensar que Jesus era alguém que se compadecia das multidões. E o motivo que levava ele a sentir essa compaixão, né? Porque elas andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm Senhor. Muito importante esse texto. Por quê? Porque quando a gente olha para a lição de terça-feira e vai tratar da história da mulher cananeia, muitas vezes a gente só olha a história da mulher cananeia e descontextualiza do texto que vem alguns versículos um pouquinho anteriores e falam justamente dessa situação de multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor, sem Senhor. Os gentios, eles estavam lá debatendo sobre os fariseus, né, eles estavam lá preocupados em debater sobre se era necessário fazer a purificação ritual, a lavação das mãos antes de comer ou não, se iria se contaminar ou não. Enquanto os gentios ficavam discutindo contaminação ou não contaminação, o povo andava desgarrado como ovelhas que não têm Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Aonde tem uma ovelha desgarrada, a gente às vezes tão rápido em bater na ovelha, né? Vamos matar a ovelha. Mas lembre-se que aonde tem uma ovelha desgarrada, tem um pastor ausente. Aonde tem uma ovelha desgarrada, tem às vezes mais de um pastor ausente. Nós somos tão rápidos em bater nas ovelhas desgarradas, né? Mas eu pergunto, será que você não é o pastor que está ausente? Será que eu não sou o pastor que está ausente? Jesus olha para a multidão e Jesus se compadece da multidão. Que multidão era essa da qual Jesus se compadecia, né? Mateus 4, 23 a 25 dá para nós um pouquinho do vislumbre dessas multidões que percorriam e que seguiam Jesus. Diz o seguinte ali em Mateus 4, 23 a 25: percorria a Galileia, quem percorria é Jesus, e curava. A sua fama, ela correu por toda a Síria. Traziam-lhe os acometidos de enfermidades, de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Essa multidão que persegue Jesus é uma multidão que busca a cura. E é uma multidão de atormentados. É uma multidão de paralíticos, de aleijados, de endemoniados, de lunáticos, de enfermos, de gente atormentada por todo tipo de sofrimento. Jesus se compadecia dos sofredores. Jesus sente compaixão pelos sofredores. Acho interessante quando a gente vê a Bíblia, né? A quantidade de leproso que tinha. A quantidade de gente com paralisia. A quantidade de pessoas
associadas a demônios, né? Com alguma forma de, muitas vezes, distúrbios delirantes ou até possessões demoníacas reais. E a quantidade de leprosos, é significativo para mim a quantidade de leprosos. O que é a lepra, né? A lepra é uma doença que é causada por bactéria. Tem algumas bactérias específicas que podem causar a lepra. E essas bactérias elas são tratadas com antibióticos muito fortes. Atualmente a hanseníase, né, que é uma forma de lepra, ela tem cura. Você pode curar por meio do uso de antibióticos. Uma outra doença que é conhecida nossa hoje, mas que também é transmitida por bactéria, é a sífilis. A sífilis ela pode causar manchas na pele. A sífilis ela pode causar problemas de paralisia, problemas neurológicos severos, feridas. A sífilis ela pode causar má formação fetal. E a sífilis ela foi descoberta, né, documentada inicialmente ali no século XV. Então calcula-se aí por volta de 1400 e alguma coisa. Foi documentada e descrita pela primeira vez a sífilis. Mas por muito tempo acredita-se que a sífilis foi confundida com a lepra. No tempo de Jesus não havia penicilina, gente. No tempo de Jesus não havia antibiótico. E eu tenho que falar como historiador que, assim, um mundo sem antibiótico é um mundo assustador, gente. É um mundo com uma quantidade de enfermidades, uma quantidade de doenças, uma taxa de mortalidade infantil, de mortalidade por acidentes. É absurdo, absurdo. Não estou falando que esses casos de lepra do tempo de Jesus fossem todos sífilis, não, tá? Mas eu estou especulando, e aqui é absolutamente especulativo mesmo. São doenças bacterianas e é bem provável que no tempo de Jesus houvessem outras bactérias, que com o avançar do tempo foram sofrendo mutações, foram se transformando em outras doenças, dando origem a outras doenças, outras patologias, e que talvez muitas foram extintas com a chegada dos antibióticos depois. E também com o fortalecimento do sistema imunológico, porque essas doenças, o ser humano vai desenvolvendo resistência também a essas bactérias. Tudo isso para dizer o quê? Essa gente que seguia Jesus era uma gente doente. Era uma gente com problemas graves de visão, era uma gente com problemas severos de pele, com problemas do sistema nervoso acometido por bactérias, eram pessoas com doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Lembra que não existia métodos de preservativo para uma relação sexual mais segura. Havia muita promiscuidade. Então essa multidão era uma multidão adoecida. Entendendo isso, entendendo também a característica sexual do contágio de muitas dessas doenças, a possibilidade do contágio ser por meio sexual, a gente entende também porque havia uma certa carga de juízo moral tão forte sobre esse doente. Quem pecou para que fosse cego? Esse ou seus pais? A sífilis na gravidez, ela pode gerar cegueira do bebê. Então o bebê ele pode nascer cego em decorrência da sífilis dos pais. Então é possível que uma criança nasça cega em decorrência de uma enfermidade paterna ou materna. De certa forma, esse conhecimento ele era disseminado em termos de senso comum na comunidade no tempo de Jesus. E os judeus, se seguissem as normas de segurança alimentar, as normas de conduta alimentar, as normas de conduta sexual,
os judeus seriam uma comunidade mais protegida de algumas dessas enfermidades. Daí se entender também que muitas dessas enfermidades eram um castigo divino, de volta à carga de juízo moral, né? Existia uma noção de que Deus está punindo o pecador. Quando a compreensão adequada, hoje nós olhando, é de que Deus não estava castigando o pecador, mas estava protegendo aquele que obedecia. Se obedecesse a lei de Deus quanto à conduta de regime alimentar, de moralidade sexual, até de repouso sabático, a saúde seria maior, seria mais manifesta, mesmo num tempo em que não havia penicilina, porque não se adoeceria por não estar exposto tão facilmente ao contágio. Quando a gente olha para esse contexto histórico, para essa conjuntura da época, a gente consegue entender um pouquinho mais, acredito eu, do julgamento que os fariseus e os judeus realizavam, mas também um pouco mais do amor e da compaixão que Jesus sentia. Jesus não está preocupado aqui em fazer um juízo moral dessa multidão. Jesus não está aqui preocupado em apontar os pecados da multidão pura e simples. Jesus está preocupado em perdoar e curar. Essa pessoa que estava seguindo ele com uma IST, essa pessoa que tinha nascido com uma formação severa em decorrência de doenças dos seus pais, essa pessoa que sofria por causa da mácula do pecado que aflige a todos nós. Jesus olha para essa multidão e ele sente compaixão. E a compaixão de Jesus, ela move gentios. Eu vou ver se com o Lúcio ele consegue postar um mapinha. E nesse mapa vocês vão localizar onde ficava a região da Galileia, né, que ficava no norte. E mais para o norte ficava a região da Fenícia, na beira-mar, onde tem as cidades ali, Biblos, Tiro, Sidom. E mais para o interior, a região da Síria. Existiam esses povos ainda no tempo de Jesus, todos eles dominados pelos romanos, né? Todos eles com ali governantes locais, com regimes marionetes, fantoches de Roma. Mas esses povos, não judeus, ouviam da fama de Jesus e engrossavam essas multidões que iam atrás da misericórdia, iam atrás da cura, iam atrás do toque também, do toque de alguém que sentia compaixão por elas. Jesus faz um encontro com os fariseus. Nesse encontro, os fariseus questionam Jesus. Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aqui não era lavar a mão para limpeza, não era lavar a mão para tirar porquice. Era porque os seus discípulos não lavam a mão ritualisticamente como nós. E Jesus fala para eles, não é o que entra pela boca que contamina o homem. É o que sai da boca que contamina. Que manifesta a podridão, a impureza que tem dentro do coração da pessoa que fala. É importante a gente olhar para essa cena, porque logo em seguida Jesus e seus discípulos saem para uma viagem. É uma viagem que vai expor eles aos gentios, que vai expor eles a cananeus, que vai expor eles a sírios, a fenícios, a gregos. E a gente chega agora na lição de terça-feira, em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram importantes cidades comerciais fenícias. Para vocês terem uma noção, eram cidades mais antigas do que Roma. Os fenícios eram um povo mercador, eram um povo comerciante que ficava no norte de Israel. Eles foram responsáveis por construir várias colônias no mar Mediterrâneo. No sul da Espanha tinham fenícios.
No norte da África havia uma importante cidade chamada Cartago, que era inicialmente um entreposto comercial fenício, mas que depois se expandiu e dominou o sul da Península Ibérica, parte da Ilha da Sicília, que chegou a rivalizar com Roma durante os estágios iniciais da República. Foram precisas várias guerras entre Roma e Cartago, foram as chamadas Guerras Púnicas, púnico inclusive que vem de fenício. E depois da derrota de Cartago, Roma se afirma como a grande potência do mar Mediterrâneo. E essa cidade para onde Jesus estava indo, ali Tiro, Sidom, eram cidades fenícias. É muito interessante a gente saber ainda que o alfabeto que nós utilizamos, ele é um alfabeto que tem origem no alfabeto fenício. O alfabeto grego, o alfabeto latino, eles têm início antes com o alfabeto fenício, recebem muita influência do alfabeto fenício. Os fenícios, eles desenvolveram, como era um povo comerciante, um povo mercador, um povo com uma inteligência prática muito aguçada, muito preocupados com uma função prática, né? Os fenícios, eles desenvolveram um primeiro alfabeto fonético, ou um dos primeiros alfabetos fonéticos, né? Quer dizer que é um alfabeto baseado no som e não nas imagens. Os primeiros alfabetos, as primeiras formas de escrita, né? Elas eram formas de escrita pictográficas, em que o desenho representava a imagem da coisa representada, né? E depois vem alfabetos ideográficos, né? Ideogramas. O hebraico está muito aí com ideogramas, então quando você vê o Ricardo lá falando, olha só, isso aqui significa um cajado, essa letra significa um boi. Isso tem muito a ver do símbolo representar uma ideia, né? Ideográficos. Já os fenícios, um povo muito prático, vai desenvolver um alfabeto fonético, então um alfabeto baseado no som. E é legal um alfabeto fonético, por quê? O alfabeto fonético ele pode servir para escrever mais de um idioma. Então você consegue traduzir e escrever diferentes idiomas numa mesma escrita, no mesmo alfabeto. Ele é muito mais flexível para uso de palavras, é muito mais sofisticado em muitos aspectos. E é onde a gente chega hoje, né? O nosso alfabeto com a sua simplicidade do comerciante fenício. E os fenícios ainda eram um povo comerciante. Eles eram dominados por Roma, mas ainda era uma cidade comercial, era uma região comercial importante. E vai ser uma região comercial importante depois, para junto com os comércios, levar o cristianismo, levar o evangelho também. Esse povo vai precisar conhecer o cristianismo e vai conhecer depois. Para você se situar no mapa, né? É mais ou menos aonde fica hoje a região do Líbano. Então a região onde hoje fica o Líbano é muito próximo de onde antes ficava a Fenícia. E aí ao norte e ao oriente do Líbano, a Síria é muito próximo de onde ficava na época os sírios também. Feito toda essa retrospectiva histórica aqui, desculpa se eu cansei vocês, vou tentar pedir para o Lúcio colocar o mapinha aqui depois. Jesus tem um encontro com uma mulher sírio-fenícia e grega. Ai meu Deus do céu, que confusão! Confusão porque o povo dessa região era um povo muito miscigenado. Então ela tinha uma origem síria e fenícia, ok, devemos entender quem eram os sírios e quem eram os fenícios. E por que grego? Porque durante o reinado macedônico, Alexandre o Grande invade a região da Síria, da Fenícia, da Palestina. Quer dizer que essa mulher, ela provavelmente falava grego. Ela tinha uma origem étnica síria e fenícia, mas ela era provavelmente uma falante de grego. Como Paulo falava grego depois, apesar de ser judeu, como o grego era o idioma comum da região, era uma língua muito compartilhada, influência das conquistas macedônicas do Império de Alexandre o Grande, que dominou toda a região ali, onde era a Palestina, né? E nessa conversa, essa mulher sírio-fenícia tinha uma filha
possessa de espírito imundo, e ela procura Jesus e pede para que Jesus expulse o demônio da filha dela. Hoje a gente pode especular, essa menina tinha algum tipo de distúrbio mental, ela tinha um distúrbio mental severo, ela tinha um transtorno em decorrência de alguma outra enfermidade, ela tinha uma possessão demoníaca de fato, não importa, a Bíblia fala que foi interpretado como uma possessão demoníaca. E a reação de Jesus a essa mulher é uma reação que me incomoda de um jeito, que Jesus olha para ela e fala assim, escuta, não é certo que eu deixe de dar o pão para os filhos para dar para os cães. Não é certo que eu deixe de dar o pão para os filhos para dar para os cães. Quer dizer, ele compara essa mulher com um cão. Eu imagino o estranhamento que isso causou nos discípulos. Porque Jesus era sempre amoroso, sempre gentil, ainda mais no trato com os necessitados. Jesus estava dando uma lição para os discípulos aqui. Jesus estava demonstrando para os discípulos como os fariseus agiam, como os próprios discípulos agiam. A concepção deles era de que eles eram os puros, os perfeitos, os sãos, os honestos, os justos, os judeus. E o outro era o ímpio, que não valia nada, o pecador, o impuro. E Jesus fala para a mulher, olha, não é certo dar aos cães o que é para dar para os filhos. A resposta dessa mulher é uma resposta de uma humildade. E é uma resposta de alguém que já sabia como eram os judeus. Ela não esperava algo muito diferente. Ela vai para Jesus esperando a cura da filha e a libertação da filha e disposta a ouvir todos os impropérios. Porque Jesus era judeu. Ela conhecia os judeus. Era um povo que vivia no sul e chamava eles de cães. Achava que eles não valiam nada. E agora essa mulher se põe diante de Jesus e Jesus fala para ela, não vou dar para você, não é certo que eu dê para você o pão que deve ir para os filhos. Vocês são os cães. Essa mulher não tinha mais orgulho, não tinha mais vaidade. Essa mulher tinha desespero pela libertação da filha. Só isso que preocupava ela. E se a salvação vai vir por esse judeu grosseiro, que seja. Eu penso aqui na lição que a gente estudou 2 semanas atrás, né, na cura de Naamã, que se a salvação vai vir por esse judeu aqui que nem sai de casa para me receber, tudo bem. É mais ou menos essa situação da mulher sírio-fenícia aqui. E a resposta dela comove Jesus. Ela fala, sim, mas mesmo os cães podem comer as migalhas que caem da mesa dos filhos. Me deixa comer das migalhas. Me deixa comer das migalhas. Enquanto os fariseus debatiam se eu como sem lavar as mãos, a mulher sírio-fenícia comeria das migalhas do chão, desde que fossem as migalhas do pão da vida. Não é de graça, não é sem propósito que os dois textos estão ali coladinhos. A gente vê aqui uma contraposição entre uma religiosidade de aparência e ritual dos fariseus, que questionavam o comer, o beber, o purificar, o não purificar, o rito, a aparência externa.
E a resposta de Jesus é que o que contamina o homem é o que sai da boca. Quer dizer, esses mesmos que se purificam e que se lavam e que se banham, esses mesmos chamam o estrangeiro de cão. Esses mesmos oprimem a viúva, oprimem o órfão. São negligentes no cuidado com os pais idosos. São maus. E o que sai da boca que os contamina diante de Deus. E comer as migalhas do chão é o que poderia purificá-los. A humildade que falta ao fariseu e que faltava aos discípulos sobra para a mulher sírio-fenícia. Quem prega o sermão aqui é ela para os discípulos. Quem ensina aqui é ela para os discípulos. Você acha mesmo que os discípulos foram levados por Jesus até Tiro, Bíblio, Sidom para ensinarem aos gentios? Os discípulos foram levados para aprenderem com Cristo e com os gentios. Cristo sabia que ele não ficaria com os discípulos por muito mais tempo. O ministério de Jesus foi curto, 3 anos e meio. Ele precisava preparar esses discípulos para um ministério que não fizesse acepção de pessoas, para um ministério que atingisse aqueles que não eram alcançados. Uma missão em favor dos não alcançados. Os discípulos foram levados não para ensinar. Quem ensinava ali era Cristo e a mulher sírio-fenícia. Os discípulos foram levados para aprender. Essa mulher não saiu de diante de Jesus sem o que ela buscou. Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Seja feito como você quer. E desde aquela hora a filha dela ficou curada. A mulher não comeu das migalhas. A mulher comeu de um banquete. Eu tenho fé que um dia essa mulher e essa filha estarão na ceia do Senhor no céu. E Cristo lavará os pés delas. Quero estar nessa ceia. E quero que você esteja lá também. Um abraço. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através da nossa lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos com a nossa equipe completa. Você tem o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e eu, Marcos André, cada um de nós com uma forma diferente de abordar o mesmo tema. Eu creio que isso enriquece a maneira como o canal apresenta a lição para você. Afinal, quando nós olhamos sob perspectivas diferentes para o mesmo tema, nós acrescentamos aí e você acaba enriquecendo as suas ideias a respeito da nossa lição. Nosso objetivo aqui é sempre fazer com que você consiga ter interesse em estudar cada vez mais a lição, cada vez mais a palavra de Deus, e isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos daqui estudando para trazer conteúdo para você e você daí recebendo esse conteúdo, e eu espero que esse conteúdo tenha contribuído, esteja contribuindo ao longo dos anos que nós estamos aqui com o seu crescimento espiritual. Nessa semana eu fiquei apenas com 2 dias da lição e isso me estimulou a trazer uma entrelinha para que a gente possa tratar aqui, baseado na lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira fala a respeito da visão de Pedro, aquela visão a respeito do lençol de animais. Eu trouxe aqui alguns pontos que nós podemos observar a respeito dessa visão, porque geralmente essa visão é utilizada para dizer que a partir dessa visão, a partir desse momento, nós podemos nos alimentar com todo tipo de animal, porque a visão realmente apresenta
ali todos os animais sendo expostos diante de Pedro e em seguida uma ordem para comer. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos a respeito do texto bíblico para que a gente possa analisar junto. O texto que está lá em Atos, no capítulo 10, eu vou falar aqui a respeito dos versos 11 e 12 por enquanto, que diz assim: Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, aqui nesse texto, nós lemos que todos os animais estavam ali representados, tanto os animais que eram no Antigo Testamento considerados como puros, ou seja, considerados como aptos para a alimentação, como também aqueles animais que eram considerados como imundos e, portanto, inapropriados para a alimentação. Isso foi exposto diante do apóstolo Pedro. O próximo texto que eu quero analisar com você, então, uma voz lhe dizia: Levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou comum em algumas versões, ou imundo. Então Pedro, depois de ver todos os animais que estavam ali, ele se recusou a comer. Isso já levanta um questionamento, porque se existiam ali no lençol todo tipo de animal, por que ele diz que jamais comeu esse tipo de animal, se Pedro se alimentava, como todos os judeus, de animais que estavam no lençol, porque todos os animais estavam representados ali, tanto os animais impuros, aqueles que eram inapropriados para alimentação, ou imundos, né, como eram relatados no Antigo Testamento, mas ali também existiam animais apropriados, como o carneiro, como o bode, ou como o touro, né, os bovinos, que são apropriados para a alimentação. Por que, então, Pedro se recusa a comer? Vamos continuar analisando o texto usando um verso que o próprio apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, em 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nenhuma profecia da palavra de Deus foi dada para particular elucidação ou particular interpretação. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso pegar o texto bíblico e dizer assim: para mim, esse texto bíblico fala dessa forma, é isso que esse texto significa para mim. O outro pega o mesmo texto e diz: não, para mim esse texto significa algo diferente. Nós não podemos falar isso, porque nem mesmo o profeta, segundo o que o apóstolo Pedro está dizendo, nem mesmo aquele que recebeu a visão pode fazer isso, porque tudo que foi dado por Deus não foi dado para particular elucidação. Ou seja, é Deus quem está falando através do texto e é Deus quem precisa mostrar o que o texto quer dizer. Como que nós, então, utilizamos o texto bíblico, um texto profético, ou mesmo qualquer parte da Escritura, porque ele está se referindo a toda a Bíblia, como nem tudo foi dado por visão, por visões proféticas, ele está se referindo também àquilo que foi dado por inspiração. E ele diz: não podemos usar o texto para ter particular elucidação. Então, nós precisamos compreender aquilo que Deus desejava revelar através do texto. E a forma mais correta de fazermos isso é buscando a visão a partir daquilo que o profeta compreendeu, como o profeta passou a falar a respeito daquela visão a partir de então. E o autor traz na lição o que Pedro compreendeu. Ele passou a dizer que nenhuma das pessoas devem ser consideradas comuns ou imundas. Deus aceita a todos aqueles que fazem a sua vontade em qualquer nação. Então, a interpretação de Pedro, a partir da visão que ele recebeu, não era que ele poderia passar a comer todo tipo de animal, e sim que ele poderia pregar o evangelho a pessoas de outras nações, porque elas também são aceitáveis a Deus quando
começam a fazer a sua vontade. Eu quero ainda continuar um pouco no texto e pegar as duas palavras que foram utilizadas ali por Pedro, impuro ou comum em algumas versões e imundo. Essas duas palavras, elas são muito significativas para compreendermos o texto. No grego, essas palavras foram escritas da seguinte forma: comum foi usada a palavra koinon e impuro foi usada a palavra akatarton. Essas duas palavras, elas são diferentes entre si, elas têm significados diferentes. Veja o significado. Koinon é comum, comum, ordinário, que pertence à generalidade. A palavra comum, então, significa aquilo que é de uso geral, ou seja, aquilo que era consumido tanto por judeus quanto por gregos, por estrangeiros, aquelas pessoas que não seguiam as leis alimentares de Levítico no capítulo 11. Portanto, está se referindo aos bovinos, aos caprinos, aos ovinos que estavam ali naquela visão, se referindo aos animais de uso comum, tanto por gregos quanto por judeus. E a segunda palavra é akatarton, que significa não purificado, sujo, imundo, em um sentido cerimonial, aquilo do qual alguém deve privar-se de acordo com a lei levítica, em um sentido moral, de pensamentos e vida impuros. Então essa palavra, a palavra akatarton, ela é uma palavra que se refere aos animais imundos, lá de Levítico 11. A tradução da Bíblia grega, a Septuaginta, ela traz essa palavra lá em Levítico para se referir aos animais que eram proibidos. Essa mesma palavra é utilizada também para se referir aos espíritos imundos, ou seja, aquilo que é abominável ao reino de Deus, quando se referia aos demônios, aos seres malignos. Então, essa palavra ela é muito significativa porque realmente ela traz consigo uma conotação de proibição. No entanto, o apóstolo Pedro se recusa a comer todos os animais que estavam ali naquele lençol. Por quê? Porque para um judeu daquela época, eles não poderiam se misturar com aquilo que estava misturado. Então, por exemplo, alguém que cuidava de porcos, para eles também era considerado alguém comum, alguém não santificado, alguém com quem o contato era desaconselhável. Algum animal que era criado junto com animais imundos era considerado comum e, portanto, não apropriado para a alimentação de um judeu. Então ele se recusa a comer todas as coisas que estavam no lençol porque elas estavam misturadas. E esse mesmo pensamento, como eu disse, se estendia também às pessoas que cuidavam e que se misturavam com pecadores ou mesmo com esse tipo de animal. Então Deus estava mostrando nessa visão e dando a ordem a ele de comer aquilo que já havia sido purificado, já havia sido considerado limpo pelas leis levíticas, pelas leis de alimentação lá do Antigo Testamento. Deus já havia considerado puro e eles estavam considerando imundo simplesmente porque estava em contato com outros animais. Então, quando Deus se volta para ele e manda comer, Deus se refere da seguinte forma: na segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro ou comum aquilo que Deus purificou. Então, na fala de Deus, ou melhor, na ordem de Deus para comer, Deus não inclui os animais imundos. Ele diz para que ele coma o animal impuro ou comum. Então ele diz, coma aquilo que eu já considerei limpo. Quando que ele considerou limpo? Lá no Antigo Testamento, nas leis de alimentação que ele deu em Levítico. Deus não colocou proibição ali. Então, por que eles haviam criado uma regra naquilo que Deus não havia ordenado? Então, a visão de Pedro é uma visão que se refere, no que diz respeito a comer, apenas aquilo que ele considerava impuro e não aquilo que era considerado imundo lá no Antigo Testamento. É importante a gente observar os detalhes, as entrelinhas, porque senão nós podemos ser pegos pelo texto sem aquilo que o texto está dizendo.
Deus não dá ordem para comer os animais imundos, e sim apenas aquilo que era comum aos judeus e aos gregos. Então, nós temos aqui a resposta à pergunta se Deus nos deu autorização para comer todo tipo de animal na fala do próprio Deus. Ele não se refere na sua ordem aos animais imundos, e sim aos animais impuros ou comuns. A palavra koinon, ela dá origem à palavra koinonia. Antigamente nós tínhamos na igreja a koinonia, que era quando nós estávamos todos no mesmo ambiente, no ambiente comum da igreja, estavam todos juntos falando a respeito de um tema. Essa palavra koinonia é como se fosse uma congregação. Então é sobre isso que ele está falando ali. Todos juntos, todas as coisas juntas eram considerados para eles também como algo inapropriado. Espero que isso tenha esclarecido alguma coisa para você. Espero que tenha sido útil para você essa entrelinha. E agora nós vamos para a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Mande-a embora. E esse título se refere ao que os discípulos de Jesus falaram em relação à mulher Ciro-Fenícia. Quando ela chegou perto, você já estudou aí com o Alexandre, né, a respeito dessa mulher Ciro-Fenícia. Então, quando ela chegou perto de Jesus e clamando ali pela sua filha, os discípulos disseram, mande-a embora. E aí, então, Jesus, refletindo aquilo, o pensamento deles, ele começa meio que testar a fé daquela mulher para dar uma lição para os seus discípulos. Ele vai e a mulher continua insistindo, continua persistente na sua fé, e depois ele elogia a fé da mulher. Ou seja, ele demonstrou que se ele cumprisse aquilo que os discípulos estavam desejosos que ele fizesse, ele teria mandado embora uma pessoa com uma fé invejável, com uma fé tremenda. E o autor nos pede para ler Atos, no capítulo 10, que é exatamente a visão de Pedro, sobre a qual eu falei há alguns minutos. Então, o autor conclui muito claramente aqui, né, a partir da conclusão do apóstolo Pedro, que Deus não estava falando sobre alimentação, e sim sobre pessoas de outras nacionalidades que eram consideradas, que eram discriminadas pelos judeus e também por Pedro em sua cultura, em sua cosmovisão. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, Deus interferiu milagrosamente para quebrar um preconceito arraigado em Pedro. Então, a visão de Pedro a respeito dos gentios era tão preconceituosa e tão arraigada na sua própria cultura, na sua própria maneira de pensar, na maneira de pensar preconceituosa dos religiosos daquela época, que Deus precisou agir de maneira milagrosa. Nós também, certamente, carregamos muitos preconceitos a respeito de várias pessoas, de várias situações. Muitos desses preconceitos criam barreira para a proclamação do Evangelho. E nós precisamos, então, pedir a Deus que quebre essas barreiras, que nos livre desses pensamentos, para que assim possamos levar o Evangelho a outras pessoas. Deus precisa operar um milagre em nós e tirar da nossa visão esses pensamentos, esses preconceitos, e que a nossa visão seja esclarecida como a visão de Jesus, que possamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tinha em relação a elas. O segundo ponto aqui é que somente depois da visão, Pedro começou a compreender a imparcialidade de Deus. Ele declara claramente que Deus não é parcial na sua visão em relação aos judeus e nem em relação aos estrangeiros. Então ele diz, nós, como judeus, não temos nenhum tipo de privilégio no que diz respeito à salvação. Deus estendeu a salvação também para os gentios. Por outro lado, ele diz também, os gentios não são discriminados por Deus no plano da salvação. Ele estendeu essa missão, precisa ser também proclamada entre os gentios. Isso foi algo inovador para Pedro, isso foi uma quebra de paradigma muito grande, isso foi uma mudança na cosmovisão, o que nos mostra que Deus tem poder para mudar mesmo os nossos preconceitos, mesmo aquilo que está profundamente arraigado na nossa mente.
O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a fala do próprio Pedro em Atos, no capítulo 10, verso 35. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. É interessante essa fala do apóstolo Pedro, porque ele está falando sobre um grupo de pessoas que, quando ele chegou lá, eles se prostraram diante dele para adorá-lo, ou seja, eles não guardavam os mandamentos de Deus, ou pelo menos a grande maioria dos mandamentos de Deus, eles não tinham sequer conhecimento a respeito disso, não eram religiosos comuns como nós imaginamos, mas Deus os considerava aceitáveis, Deus considerava Cornélio como um servo dele. Por quê? Porque ele praticava a justiça, justiça social. Ele estava disposto a estender a mão ao necessitado, ele acolhia o necessitado, ele dava esmolas às pessoas que estavam necessitadas. Então, ele praticava apenas a justiça, o amor ao próximo. E com isso, segundo a visão de Pedro e segundo aquilo que Deus revelou a Pedro, ele era aceitável a Deus. Isso é muito importante, nos leva a uma reflexão a respeito de que tipo de fé nós estamos exercendo. Eu deixei até aqui uma frase, que a fé, ou a emuná, que Deus aceita, é a prática da justiça, o amor ao próximo. Então, como o Ricardo sempre destaca aqui, a emuná, ela não é apenas crer, apenas fé vazia, como nós costumamos compreender, mas a prática da justiça, a prática do amor, a prática da fé na forma de ação em favor do necessitado. E é exatamente o tema da fé que nós vamos tratar na parte de quinta-feira. Fé na terra. Essa é uma pergunta baseada numa parábola que Jesus contou. Ele disse: será que quando o Filho do Homem chegar ou retornar a essa terra, ele vai encontrar fé? Isso nos leva a refletir com uma pergunta: qual tipo de fé o Filho do Homem pretende encontrar? Será que ele pretende encontrar pessoas que acreditam em Deus apenas, que acreditam na existência de Deus apenas? O autor da lição nos responde dizendo o seguinte: Jesus está procurando um tipo de fé que resplandeça em meio às trevas, ou seja, pessoas que façam a diferença no local onde elas estão, pessoas que sejam diferentes na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. Então nós precisamos nos diferenciar das pessoas ao nosso redor a partir das nossas atitudes. Nós precisamos ser um ponto de luz, ou seja, algo que chama atenção em meio à escuridão moral desse mundo. Deus está chamando você a ser sal da terra e luz do mundo, a testemunhar com suas atitudes e não apenas com a sua palavra, que muitas vezes é desassociada daquilo que nós cremos. Às vezes nós vamos para a internet, para a igreja, professar um tipo de fé que não se reflete nas nossas atitudes práticas no dia a dia. Aí a nossa fé, ela é desassociada, é uma fé que é apenas litúrgica, ela não acompanha os nossos atos, não acompanha as nossas atitudes. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. E aqui, obviamente, ele não está falando a respeito de obras litúrgicas, ele está falando a respeito da prática da fé. Nós precisamos levar a sério aquilo que nós cremos e viver segundo aquilo que nós cremos. Você não pode dizer que acredita no retorno breve de Jesus se você está se preparando apenas para viver nesse mundo. O seu preparo intelectual, o seu preparo emocional, o seu preparo financeiro é apenas de alguém que pretende viver nesse mundo, que pretende continuar morando nesse mundo. Se alguém que não crê naquilo que nós cremos olha para a sua vida e vê que você vive exatamente como ele vive, ele obviamente considera a sua fé morta. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte: a Bíblia é um testemunho para a igreja. O testemunho para o mundo é a nossa vida. Nós é que precisamos ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a Bíblia que as pessoas estão lendo são as nossas atitudes. Aqui eu termino com Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que recompensa os que o buscam. Então a fé é importante porque sem fé é impossível você se aproximar de Deus, é impossível você agradar a Deus, porque se nós nos aproximamos de Deus é porque cremos que Ele existe. Ainda na parte de quinta-feira nós temos o desafio da semana e o desafio é: rogue por mais fé com a qual você possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. Esse pedido, essa oração, ela é muito importante porque a Bíblia declara claramente que a fé é um dom. Deus pode dar fé. Então, se a fé é um dom, nós podemos pedir a Deus e Ele nos dará. Mas devemos nos lembrar também que nós podemos desenvolver a fé. E a Bíblia nos ensina que nós podemos desenvolver a fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, a nossa fé se desenvolve. E o desafio é: como você conheceu Jesus e as 3 mensagens angélicas? Liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus. Prepare-se para compartilhar essas experiências com a classe da Escola Sabatina. Confesso que fiquei um pouco decepcionado com esse desafio, porque até aqui nós estávamos sendo desafiados a compartilhar a nossa fé com outras pessoas, com pessoas além do nosso ciclo religioso, além da nossa igreja. Mas hoje ele se volta um pouco para dentro da igreja, para dentro daquilo que nós já estamos acostumados com o nosso ambiente. Mas devemos nos lembrar que o testemunho é válido em todos os lugares. Às vezes, mesmo dentro da nossa classe de escola sabatina, nós temos alguém que está desanimado na sua fé e o nosso testemunho pode também animar essa pessoa. Na conclusão, eu trago aqui 3 pontos que eu considero importantes e que resumem, na minha opinião, a lição dessa semana. A missão de Jesus foi além das barreiras geográficas e culturais. Para cumprir a missão de Deus, precisamos vencer o preconceito. Na vinda do Filho do Homem, ele espera encontrar uma fé que resplandece em meio às trevas desse mundo. Então, que na vinda de Jesus possamos estar em pé, firmes na fé que Ele nos deixou. A fé que é uma fé de prática, uma fé parecida com Jesus. Aquilo que Jesus cria, Ele praticava no seu dia a dia. E para terminar, eu trago aqui a frase de um rabino chamado Yankee Tauber, que diz assim: a emuná é inata, porém pode ser aumentada através do estudo, experiência e razão. Sem essa nutrição, a emuná da pessoa pode permanecer divorciada de suas atitudes e ações. O Talmud descreve a cena de um ladrão que também acreditava em Deus. Na hora de forçar uma entrada para roubar, quando ele está a ponto de arriscar a vida e a vida de sua vítima, ele grita com sinceridade: Deus, me ajuda. Percebe que ele diz que a fé é inata, o que ele diz é que todos nós temos algum grau de fé, no entanto, nós precisamos desenvolver a fé. A fé ela precisa ser desenvolvida pela prática. E ali ele cita o exemplo de um ladrão que cria também em Deus, acreditava também em Deus, mas as suas atitudes eram desassociadas da fé professada na palavra de Deus. Ou seja, ele tinha a sua própria maneira de praticar a sua fé. Ele pedia apenas aquilo que lhe era conveniente. Então, que sejamos, como a Bíblia nos aconselha, praticantes da justiça, do amor, da bondade e da paz, e não somente ouvintes das Escrituras e praticantes de uma fé que é desassociada daquilo que Deus nos revelou pelas Escrituras Sagradas. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a próxima semana com mais um estudo da Palavra de Deus e que Deus continue fortalecendo a sua fé e abençoando você e a sua família. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. E agora chegamos então às perguntas aqui para a consideração de sexta-feira, o estudo adicional. Bom, vamos à primeira pergunta. Quais são as necessidades das pessoas em sua comunidade que poderiam dar a você e também à sua igreja a oportunidade de alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho? Quais são as necessidades? Durante essa pergunta, eu estava refletindo como nós
podemos, né, ter várias obras. Hoje aqui na Central de Campo Mourão não temos muito essa prática, mas eu lembro, né, apesar que antes da pandemia a gente teve uma prática que foi uma escola de música. A gente tinha uma escola de música toda quinta-feira à noite, para que pudéssemos trazer tanto os juvenis, pessoas, né, que não conhecessem muito da palavra de Deus, para vir estudar instrumentos musicais. E aí, né, com certeza, né, o maestro dos maestros, né, o nosso querido Deus, né, vai iluminando e mantendo contato com eles. Mas tem várias necessidades nas nossas comunidades que podem ser supridas. Eu lembro quando eu vim aqui para Campo Mourão, a igreja tinha várias máquinas de costura, de um projeto que eles tinham, onde dava-se aula de corte de costura. Claro que isso hoje, né, em 2023, não é muito praticado, né, mas em 1990, entre 1980, 90, 2000, né, tinha bastante dessas atividades de corte de costura. Então tem vários cursos, né, várias necessidades na nossa comunidade que podem ser usadas para que a gente, né, aumente o nosso contato com essas pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus. E agora, né, também, não sei na sua igreja, né, esse vídeo ele é meio sazonal, né, nós estamos aqui na época de Natal, não sei quando você está assistindo esse vídeo aí nessa plataforma infinita aí do YouTube, mas neste momento aqui em dezembro nós estamos, né, inclusive no próximo domingo nós teremos aqui o mutirão de Natal. Então, que necessidade será que a nossa comunidade tem, né? E aqui nós temos algumas comunidades periféricas aqui na cidade que a gente, né, vê muito claramente o que eles precisam, e muitas vezes precisam de comida, né? E claro, a ASA tem o seu projeto mensal, mas principalmente agora que nós temos nesse período, né, natalino, aí, nessas festas de final de ano, nós temos então um mutirão de Natal, onde a igreja toda está envolvida, os departamentos, espero que você também esteja envolvido, onde nós podemos, né, estar mais próximo dessas pessoas, ajudando nessa necessidade e principalmente levando a elas, né, o que a gente tem falado aqui nessa lição e todas as lições anteriores, a nossa grande missão de levar aí o amor de Deus a elas. Então tem várias necessidades que você pode pensar na sua comunidade para que você se aproxime, né, das pessoas e seja também relevante à sua comunidade, né? A gente sempre pensa isso. O dia que a igreja sai do bairro, parece que o bairro não vai sentir falta. Tem que sentir falta assim, nossa, cadê aquele povo que estava aqui ajudando? Tinha tanta coisa, eles ajudavam em tantas coisas, eram ativos, comunicativos. Então temos que ser esse povo aí, pessoal. Não podemos ficar na nossa bolinha, não. E também nem só no worship, né? Só questão de adoração na música. Tem outras formas aí. 2. Pense no texto de Ellen White aqui de sexta-feira, ela diz assim: como mostrar às pessoas de outras igrejas a verdade e ajudá-las a ver os seus erros sem que se sintam condenadas, né? A mesma coisa da sexta-feira passada, né? A gente falou não irritar, né, as pessoas, que era uma forma da gente transmitir a luz, mas aqui assim, como você falar para a pessoa que ela está errada sem que você faça com que ela sinta condenada, hein, pessoal? Né? E é interessante porque isso, a prática do ser humano, né, até para que o ser humano alimente o seu ego, né, o seu estrelato, é de se subjugar outras pessoas, né? Como você vê que isso alimenta a humanidade, né? É o gene do egoísmo, né? Como você vê as pessoas querendo sempre sobressair sobre a outra pessoa de qualquer forma para se alimentar do seu vazio, né? E aqui nessa pergunta é interessante porque Ellen White comenta aqui num trecho assim, que nós devemos transmitir luz aos que estão em trevas. Quando você transmite luz que estão em trevas, está levando a luz, as pessoas mesmo, ao receber essa luz, elas, né, principalmente se tem interesse, né, elas mesmas vão buscar essa luz. Elas mesmas vão fazer que nem as mariposinhas, sabe? Vão ver uma luz, elas vão lá na luz, né, para se aproximar mais da luz. Claro que não é essa a razão da mariposa, mas vocês entenderam a ilustração. Então, como nós podemos fazer? Não chegar na pessoa e falar assim, tá tudo errado. A gente falou isso na lição passada, né, sobre não falar que as imagens e chegar pela pior maneira, pior técnica. É assim, eu tô certo, você tá errado. Misericórdia. Pronto, fechou, acabou. Já não tem mais diálogo a partir daí, né? Mas que a gente possa simplesmente a essas pessoas levar luz e levando luz a elas. E a luz maior, nós sabemos, é a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus e do seu entendimento. Pergunta 3, quando o Filho do Homem vier, lá em Lucas 18:8, essa passagem nós sabemos de cor, quando o Filho do Homem vier,
Será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que Jesus quis dizer com essa pergunta retórica? Qual é a diferença entre fé e crença? Por que as pessoas que têm a crença correta poderão ser consideradas vazias de fé quando Cristo retornar? Acho que o ponto-chave aqui é entender a diferença entre fé e crença. Nós sabemos que fé é crer naquilo que não se vê, mas naquilo que se espera, naquilo que não se prova, né? Porque Deus não está dentro, né, do quadrado da matemática ou da nossa física, afinal foi Ele que criou, né, tudo isso. E o que é crença, né? Crença não, crença é simplesmente crer, acreditar. Acreditar tanto em coisas improváveis como crer em coisas prováveis, né? Então essa é a diferença entre fé e crença. E outra diferença importante é que a fé vivida de uma forma profunda, uma forma pessoal, individual, é o que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, tem até um exemplo assim, você tem duas pessoas. Tem uma pessoa acreditam, né, creem na mesma coisa, só que uma faz, nos momentos difíceis de sua vida, se apega àquela coisa, vive diariamente, nos momentos felizes está ligada àquela coisa. Outro não, outro só usa, né, o crer dela quando lhe satisfaz, não tem uma ligação muito profunda com ela, né, só mais uma etiqueta na sua vida. E qual a diferença? Né? Esse está tendo uma fé aprofundada, esse simplesmente crê, né? Esse usa o conhecimento quando lhe é conveniente. Então, será que Jesus vai encontrar fé sobre a terra? Só nós olharmos a nossa situação, né? Eu vejo, lendo o comentário do irmão João Cavaco hoje, né? Eu vi assim, meu pai, quanto conhecimento, quanta missão, quanta coisa nós temos, né, para fazer, para saber, para aprender, para viver. E estamos aqui muitas vezes, né, ainda jogando tempo fora em coisas inúteis, coisas fúteis. Eu sempre falo com a minha esposa, né, eu falo assim, que às vezes ela vai trazer alguma questão, eu falo assim, ó, eu acho que isso não merece nem a gente gastar tempo nisso, porque tem tantas coisas boas nesse mundo, tantas coisas que vão produzir maiores frutos, que isso não vale nem a pena discutir, não vale nem a pena a gente, né, gastar massa cinzenta nisso. Vamos gastar massa cinzenta no que realmente edifica. Beleza, pessoal? Foi bem rapidinho essas perguntinhas, mas de certa forma espero ter contribuído aí, mas o mais importante dessas perguntas é a sua resposta, né? Como que você vai atender as necessidades da sua comunidade, como você vai mostrar que a pessoa está errada sem irritar a pessoa e como viver, né, a diferença aí de fé e crença. Será que você crê, né, ou você realmente tem fé? E aí fica aquela entrelinhas do Ricardo, né? Fé, emuná, que é uma fé atuante, uma fé em ação. Muito legal para quem é pioneiro aqui no canal, sabe o que eu estou falando, beleza? Bom, pessoal, vamos encerrar essa lição assim como nós começamos, agradecendo a Deus por tanta coisa nova, mesmo que é o arroz e feijão, né? Como comentou acho que a Beth, mas é o arroz e feijão que a gente ouve e fala, nossa, que legal, né? Tá nos alimentando diariamente. Oremos então para encerrarmos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de concluirmos aqui mais o estudo de uma lição, essa parte 2. E que agora, Pai, fica a prática, fica a missão diária aí. Que essas palavras, essas reflexões, esses pensamentos trazidos aqui, ó Pai, possa ecoar em nossa mente durante os dias aí que seguem, durante todo momento, em todas as situações de nossa vida, Pai. No trânsito, e no nosso trabalho, na escola, com os amigos, com os inimigos, com todos, Pai, que nós possamos estar sintonizados com essa mensagem, com essa missão. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor. Beleza, pessoal? E nos vemos então na penúltima lição dessa série, onde nós vamos estudar sobre Esther e Mordecai. Então espero que vocês fiquem ligados conosco. Nos vemos lá. Tchau, tchau.